Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse aqui é o canal Raiz Tricolor. Esse aqui é o Giro de Notícias, é um plantão do Giro de Notícias, na verdade. Vocês estão vendo que a minha voz tá mais pra lá do que pra cá, né? Eu tô bem rouco ainda por causa do jogo de quarta-feira, então não seria esse vídeo que entraria aqui hoje, mas como a demissão de Marcelo Oliveira gerou um boom aí, uma diferença total para o jogo de domingo, eu achei importantíssimo gravar esse giro de notícias, afinal de contas, não é nem um giro de notícias, né? A gente só vai falar aqui hoje só sobre a demissão de Marcelo Oliveira. O vídeo está saindo nessa sexta de manhã. Aí você pode estar pensando, vai sair vídeo de listas também? Não, o vídeo de listas, o último vídeo ia ser publicado hoje. E aí, como eu decidi gravar esse plantão e tava sem voz para gravar também o vídeo de listas, eu achei melhor parar e ele vai ser voltar só no ano que vem, volta em 2019, ou seja, em dezembro não teremos vídeo de listas, mas teremos muito vídeo especial aí de retrospectiva do ano, vídeos especiais no final do ano, todo dia tem vídeo no canal Raiz Tricolor, beleza? Então, vou falar hoje sobre Marcelo Oliveira, sobre a demissão de Marcelo Oliveira do Fluminense. Mas antes eu preciso só destacar aqui uma coisa, se você pulou o vídeo agora achando que era propaganda da loja do Raiz e tal, se ferrou e não vai ver isso daqui, ó. Importante, promoção de Natal na loja do Raiz. Já temos promoção de Natal, exato, estamos entrando em dezembro já, amanhã já é dezembro, então você já sabe que promoção de Natal, já tá todo mundo aí. Loja do Raiz entrou nessa também de promoção de Natal e tem um desconto incrível. Essa camisa aqui, ó, a camisa de Washington de 2008, comemorativa e etc, com a ilustração do gol de Washington, ela custa R$70 lá na loja do Raiz. Se você for lá, colocar ela no carrinho e botar o cupom Natal Raiz, o cupom é só escrever lá, cupom de desconto Natal Raiz, igual tá aparecendo aqui embaixo, você vai comprar essa camisa aqui por R$50, exatamente. É mais de 20% de desconto na camisa. E outra. Aí você pode perguntar, mas tem desconto nessa daqui também? Se você comprar as duas, você vai ganhar mais desconto ainda. Comprando as duas e colocando lá Natal Raiz, você vai ganhar mais desconto ainda do que já os R$20 de desconto nessa camisa. Mas aí eu não vou falar aqui não. Você tem que ir lá, clicar aqui no site e apertar lá para conferir. Aproveita para comprar, porque eu tô fazendo essa promoção muito antes do Natal. Se acabar o estoque, acabou. Eu não vou ter como repor até o Natal não. Então aproveita, já compra para presentear quem você quiser e etc. Compra lá, vai lá e ajuda aqui o canal e compra uma camisa maneira pra cacete, né? Agora sim, vamos falar da demissão de Marcelo Oliveira. Bem, Marcelo Oliveira, ele tá saindo do Fluminense e aí, enfim, mais do que falar só números aqui, eu vou fazer uma análise do período como um todo, né? Marcelo Oliveira, a gente vai lembrar que ele chegou no início do período da Copa do Mundo, bem no início ali da Copa e teve um tempo para trabalhar durante a Copa do Mundo. Não foi aquele trabalho que o cara chegou e quarta já tem jogo, etc. Não, ele teve uma tranquilidade. Alguns jogadores já estavam engatilhados, como por exemplo, Digão já tinha chegado, dos que tinham trabalhado com a Abel, Renato Chaves, Nathan Ribeiro, Luan Pérez, a zaga já tinha sido desmontada, né, apesar da chegada do Digão, e já tinham sido feitas algumas mudanças. Quando ele foi contratado, me surpreendeu um pouco, porque ele estava totalmente fora do mercado. E aí ele chegou, a primeira mudança que ele fez, mudança drástica, né, foi um clássico contra o Vasco numa quinta-feira, em São Januário, e ele não entrou com 3 zagueiros, entrou num time ali numa espécie de 4-3-1-2, né, jogando com 3 volantes. O time não rendeu muito bem, ia perdendo por 1-0. O que ele fez? Encheu o time de atacante, eu lembro que ele substituiu Sornosa e um dos volantes e colocou mais 2 atacantes no time. No final das contas, o Fluminense terminou jogando com Pedro, Marco Júnior, Everaldo, e eu não lembro se o Everaldo foi nesse jogo, mas terminou jogando com um monte de atacante, 4 atacantes no total, um 4-2-4, e conseguiu um empate graças ao quão Pedro é matador, né, fazendo esse golaço. E depois, já no domingo seguinte, aconteceu de novo a mesma coisa. O Fluminense tinha aberto o placar com Pedro contra o Sport lá na Ilha do Retiro, tomou o empate logo na sequência, e no segundo tempo o jogo estava à feição do Fluminense, mas o time não conseguia marcar. O que Marcelo Oliveira fez? Viu que havia uma possibilidade de vitória? De novo, tirou, encheu o time de atacante, botou Everaldo, esse terminou jogando com 4 atacantes, Júnior Dutra, Everaldo, aí Pedro e o outro, não lembro se era Marcos Júnior ou Matheus Alessandro, eu acho que era Matheus Alessandro, terminou com o time todo na frente, mais uma vez Sornosa foi um dos substituídos e foi recompensado com um golaço de letra de Pedro. Na sequência desses 2 jogos, o Fluminense enfrentou o pior Palmeiras desse ano, ganhou por 1-0 no Maracanã, assim, uma das melhores atuações do ano mesmo, jogando o fino da bola, jogou bem e até Júnior Dutra deu lençol, meu Deus. Quando eu olho esse vlog, o vlog tá aparecendo aqui, ó, se eu tiver lembrado de botar o card, o vlog tá aparecendo aqui, e quando eu olho o que eu falei pra Júnior Dutra nesse vlog,
dá até saudade das atuações dele nessa época, porque ele deu deu 2 lençóis, se eu não me engano, nesse jogo. Enfim, um negócio absurdo. O Fluminense ganhou bem, e aí contra o Ceará, de novo, o Fluminense vinha tendo um resultado negativo, perdendo a partida, etc. Aí Marcelo Oliveira já sabe o que fazer, né? Entocha atacante no time. E eu lembro que na época eu fazia análises positivas até disso, porque com o Abel isso não acontecia. Abel olhava, ele era muito assim, olhava, o Fluminense tá perdendo, ele pensava, não vou desmontar o time. Abel dificilmente desmontava o time. E Marcelo Oliveira desmontava a torta à direita, ele tirava. E no jogo contra o Ceará ficou claro de que ele não estava botando ofensividade, etc. Ele estava desmontando o time. Ele mexeu, tirou o Sornosa e tirou o Richard nesse jogo, não, tirou o Sornosa e o Jadson, se eu não me engano, e colocou 4 atacantes. O Fluminense ficou num 4-2-4 perdendo o jogo, e o Ceará fez com que o Fluminense não pressionasse, porque ele ganhou o meio de campo. O Ceará ficava tocando bola no meio de campo, o Fluminense tinha 4 atacantes na frente, 2 volantes no meio, que se eu não me engano era Matheus Norton e o Richard, e os 4 defensores atrás. O Fluminense ficou inoperante, o Ceará anulou o Fluminense. E a partir daí foi altos e baixos, mas com muito mais baixos do que altos. O que faz o número de Marcelo Oliveira, os números, né, ele ter mais vitórias do que empates e derrotas no Fluminense, esse número existir é principalmente esse início, né, com vitórias sobre Sport e sobre o Palmeiras, mas principalmente Copa Sul-Americana, as vitórias contra o Defensor, né, as 2 vitórias, onde uma o Defensor veio para não jogar mesmo, veio para perder de pouco. E a outra lá mostrou que era um time bem fraco mesmo. 2 vitórias aí, 2 vitórias contra o Deportivo Cuenca, que era um time mais fraco do que o Defensor. No primeiro jogo ainda tinha dificuldade da altitude, mas mostrou ser um time mais fraco, ou seja, só nisso daí ele consegue 4 vitórias, né? O Fluminense venceu as 2 do Defensor e as 2 do Cuenca, o que dá uma bombada nos números dele. E mais em compensação, no Campeonato Brasileiro, vinha de atuações médias e ruins, né? Tanto atuações médias ali, como a contra o Corinthians, que garantiu a vitória do Fluminense, por causa de um gol, né? Enfim, o Gum fez o gol, mas teve uma expulsão, o Corinthians com a menos, e de péssimas partidas também, como a contra o Vitória, que o Fluminense não conseguiu fazer um gol, a partida contra o Grêmio, onde o Fluminense ficou jogando em banho-maria até o final e levou o gol no finalzinho. Enfim, algumas partidas muito ruins, mas a Sul-Americana vinha dando sobrevida para ele. E aquele jogo de volta contra o Nacional foi o trunfo que o Marcelo Oliveira, ele sacou e ficou com esse trunfo até o final, porque ele sabia que aquele jogo, por mais que o time do Nacional não fosse tão forte assim, a gente fez um vídeo aqui especial analisando o Nacional, lá com o Nacho Saldombide, né, o jornalista uruguaio, e ele falou, o time do Nacional não é bom, os números mentem um pouco, eles jogaram bem em casa, etc, mas as atuações não são boas, o time não é bom e o Fluminense é favorito, mas o peso que tinha aqui do Brasil era o quê? O time do Nacional não tomou nenhum gol em casa na Libertadores, né, na Sul-Americana, um time de peso, etc. Fomos lá e ganhamos ele. A atuação realmente foi ótima, foi uma atuação que não deixou o Nacional jogar. Mas do outro lado não tinha um timaço todo também não. E eu falei isso na época também. E Marcelo Oliveira, se a gente for reparar, de lá pra cá, ele só usa isso como trunfo. Aquele lá foi a última boa partida do Fluminense, né, contra o Atlético Mineiro. Também não jogou bem, mas fez gol. Mês de novembro inteiro, todas as entrevistas de Marcelo Oliveira, ele citava o jogo contra o Nacional. E não entendia de que naquele jogo lá o Fluminense jogou bem, mas em novembro os times brasileiros, né, que o Fluminense só enfrentou o time brasileiro depois, já entendiam que anulou o lado esquerdo, acabou o Fluminense. Ele depois fechou uma escalação, né, nesse meio tempo, eu acabei não comentando, ele voltou pro 3-5-2, que era utilizado por Abel, né, quando ele começa a tropeçar muito no Campeonato Brasileiro, né, tem o jogo do Vitória, tem o jogo do São Paulo também, ele começa a tropeçar demais no Campeonato Brasileiro, ele percebe que o 3-5-2 é mais efetivo, e aí ele volta pro 3-5-2, e é justamente quando ele tem a boa atuação lá contra o Nacional. E aí ele ficou ancorado no sistema de Abel, né? Já que o sistema que ele tinha tentado implantar não dava certo, o sistema de Abel era claro que dava certo o 3-5-2, nem sempre dava certo, você tinha que ter alternativas de ataque, mas a defesa em si acabava segurando bem. O problema é que não existiam alternativas de ataque, e o Fluminense morreu com Ayrton Lucas e Everaldo na esquerda. Com o Abel ainda tinha alternativa na direita também, e que aí a gente tem que... Isso aí eu tenho que ser um pouco verdadeiro aqui também, que Marcelo Oliveira perdeu uma das melhores armas que ele tinha de criação, além de Pedro, que era de finalização,
que era Gilberto, Jadson com Marco Júnior na direita, era uma das jogadas tão boas e efetivas quanto a jogada pela esquerda com Ayrton Lucas e Sornosa no primeiro semestre do campeonato, né? Eu tava revendo os lances de Fluminense e Salgueiro, o que Gilberto, Marco Júnior e principalmente Sornosa jogaram, jogando juntos ali pela direita e até Jadson também, o lado direito do Fluminense era muito mais forte. Já no segundo semestre, o lado esquerdo era o lado forte, só que só tinha o lado esquerdo. No primeiro turno tinha esse lado direito forte, etc. Mas tinha Ayrton Lucas, nesse jogo até Marlon, que jogou esse contra o Salgueiro. Então tinha algumas outras opções também. O problema de Marcelo Oliveira foi, só tem esse lado. Aí o que acontece? Se você só tem uma jogada, o outro time vai marcar essa jogada e vai acabar com esse jogador. E foi o que aconteceu com o Everaldo. O Everaldo não caiu de produção à toa. Caiu de produção porque foi a jogada mais manjada do Fluminense. Ele não tinha como ir pra dentro, aí ele só corta pro meio. Mas é porque ele dominava a bola e tinha um e o outro já na sobra. Ele não tem como driblar. Ele tinha que cortar pro meio, tentar cruzar na área ou bater pro gol. Aí, enfim, o início do declínio de Marcelo Oliveira foi justamente nessa época. O Fluminense entra numa sequência de jogos sem marcar, uma sequência de péssimas atuações, e o que deixa mais escancarado que a demissão dele era necessária é quando ele começa a insistir demais em Júnior Dutra, um jogador que, enfim, no início a gente ficava achando que era uma fase e etc, que era melhor tirar, ele já tinha até passado pela fase de insistir em Kaique, né, quando o Pedro se machucou. E aí, por causa de uma partida da Sul-Americana, que foi contra o Cuenca, ele não podia contar com o Kaique. Ele botou o Luciano jogou bem, fez o gol, o Luciano ficou. Só que com o Júnior Dutra não aconteceu isso. Até que no final já tava um negócio bizarro, porque ele é um reserva que sempre entrava. Ele já começou a virar um titular que nunca saía mesmo e ficou até o estopim que foi nesse jogo contra o Atlético Paranaense, quando ele começa com o Júnior Dutra no ataque, uma peça nula, ele substitui, muda o esquema no meio, substitui Marco Júnior no segundo tempo, Marco Júnior sai irado e Júnior Dutra permanece em campo, e aí pra mim já tava selada a demissão dele. Enfim, uma pena que o Fluminense tenha começado tão bem e terminado tão mal com Marcelo Oliveira, mas era uma coisa totalmente necessária. Mas foi antes da última partida. Se tivesse sido antes do jogo da Sul-Americana era melhor ainda, porque a gente viu o que aconteceu. Nada pode ser pior do que o que Marcelo Oliveira vinha fazendo no Fluminense. E aí você pode estar perguntando, mas você não vai falar do Moreno, que vai assumir para domingo e etc. Isso daí fica pro pré-jogo de domingo contra o América Mineiro, pré-jogo especial, último pré-jogo do ano de Fluminense e América Mineiro. Amanhã no sábado, você tá vendo isso no dia do lançamento, no sábado vai ter o lançamento do Sessão Memória de novembro, né? Porque na verdade é 1º de dezembro, mas enfim, do Sessão Memória de novembro, especial Carioca de 1995, um dos mais pedidos aqui do canal. Então já tô terminando de editar esse vídeo até, vai lançar no sábado, meio-dia, o lançamento lá. Você vai ter estreia, etc, bate-papo ao vivo, enfim, meio-dia, no sábado, estreia essa Sessão Memória Especial, já para dar aquela inspirada pro jogo de domingo. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.